Como agir em tempos de crise? Como agir em tempos de escassez? Em tempos de falta? Primeiro ponto que eu quero abordar com você é sobre a responsabilidade humana no milagre. A nossa responsabilidade no milagre. O início de qualquer transição de realidade, o início de um crescimento na nossa vida é marcado muitas vezes por desconforto. Muitas vezes as pessoas querem alcançar lugares de honra, de nobreza, de bons resultados, sem passar por caminhos difíceis. Nós estamos lendo o livro de Gênesis 42 e vendo um homem cheio de promessas, que está vivendo promessas, que está no território das promessas, que já viu muitas promessas se cumprirem na sua vida, mas enfrentando um grande desafio, um desafio que vai poder comprometer a vida dele mesmo e da sua casa, a fome. Existem desafios que Deus coloca diante de nós, para mudar a realidade da fome que nós estamos passando, seja ela financeira, física, emocional ou espiritual. A realidade de um momento de fome, a realidade de um momento de escassez, de olhar para todos os lados e não ter recurso, não ter resposta, não ter saída, essa realidade é Deus nos colocando em um momento de decisão. Nós vamos ficar ali, porque estamos no lugar, na posição, na cadeira, no trabalho, na família, no casamento, que foi prometido pelo Senhor, e por isso Ele tem a obrigação de sustentar tudo isso. Nós vamos ficar ali vendo a nossa morte, a morte dos nossos filhos, ou nós vamos decidir nos reinventar e encarar a crise como um desafio para sair do conforto, encarar a crise como um desafio para nos mover em desconforto. Você está aqui nessa noite, eu quero te dizer em nome de Jesus Cristo, o Senhor quer acender algo em você, para que você possa viver plenamente a promessa, não só estar no lugar que Ele te prometeu e você alcançou, mas que a promessa de você desfrutar do melhor dessa terra, seja a realidade do seu presente. Dá um aplauso para Jesus, se você crê nisso. Culturalmente, os filhos, eles esperavam uma instrução patriarcal para se mover. Os filhos de Israel, eles entendem que o pai é responsável pelas instruções de como a família se comportaria, como eles agiriam para permanecer no lugar que Deus colocou, para solucionar as crises que eles precisam enfrentar, como eles iriam agir nas batalhas, nos plantios, os tempos, as épocas. O pai patriarcal sempre foi extremamente respeitado pelos seus filhos, respeitado pelas suas esposas, respeitados pelos seus rivais, e esse respeito sempre garantiu o bom funcionamento, ainda que com erros, tropeços, decisões equivocadas do patriarca, do homem, do cabeça da casa, mas ainda assim, sempre onde houve um homem de Deus, havia em sua família respeito, e quando a família agia em respeito, em honra às direções, às instruções, sempre nós vemos um bom resultado, sempre nós vemos uma provisão, sempre nós vemos uma intervenção
do Senhor. Hoje nós vemos muitas famílias que perderam o respeito. O respeito entre os irmãos, o respeito dos pais com os filhos, o respeito dos filhos com os pais, o respeito de famílias com outras famílias, o respeito do marido com a esposa, o respeito da esposa com o marido. No nosso lar é preciso haver respeito. Quero ouvir um amém bem forte. Respeito. A forma como o lar ele vai proceder diante de circunstâncias. Respeito no casamento, quanto à decisão da educação com os filhos. Se tem uma coisa que eu nunca tolerei, nunca permiti no meu relacionamento com a esposa, foi a intervenção, o desrespeito na educação, no treinamento, nas correções, nas disciplinas com as minhas filhas. Nós, quando vimos que essas intervenções existiam, quando eu estava direcionando, repreendendo, e às vezes a pastora intervia, ou quando ela estava fazendo isso e eu intervia, quando percebemos isso, nós nos reunimos e nós fizemos um combinado. Quando ela está repreendendo, quando ela está disciplinando, quando ela está corrigindo, eu não interfiro. Quando eu estou fazendo isso, ela não interfere. E é um exercício, por mais simples que pareça, muito desafiador, porque principalmente com a mãe mais emocional, né, mais amável, mais próxima da ligação com as filhas, e sendo mulher, às vezes é difícil de entender a repreensão, às vezes a dureza, a firmeza do homem. Quando nós observamos, olha, nós temos esse combinado, olha, aqui nós não estamos tão atualizados e tão praticantes daquilo que nós nos comprometemos, então nós nos reajustamos e continuamos firmes naquilo que nós combinamos, tanto para o bem, o crescimento, o amadurecimento, o treinamento, a educação das nossas filhas, e assim um bom resultado, um grande alcance de sucesso em suas vidas, mas também para o nosso bem. Amém? Na sua casa haverá respeito. Quero um amém bem forte em nome de Jesus. Seus filhos não podem ver desrespeito no casamento. Seus filhos não podem crescer em um padrão onde o homem não respeita a mulher não respeita o marido. A história da casa, do casamento deles, não pode ser decidida como isso sendo normal, natural, não. Nós não vivemos no padrão do mundo. Na nossa casa há respeito, na nossa casa há honra, e onde há honra não há desonra. Onde há honra, há a bênção do Senhor, há cumprimento de promessas. Dá um aplauso para Jesus bem forte. Mais forte. Honra na sua casa, honra na sua família. Aleluia. E aqui agora, essa família está diante dessa crise. Não há comida. Eles plantaram, mas a colheita não chegou. Eles plantaram, mas o resultado não veio. Eles plantaram, mas eles não tinham uma informação que tinha saído dos céus e não tinha chegado até eles. José, o filho mais novo desses muitos irmãos que Israel tinha, em uma das tarefas que eles saíram cumprir, por inveja, ódio, raiva dos irmãos, porque ele era o filho mais amado de Israel. Ele era o filho de Israel com Raquel. E agora, essa mulher que ele foi tão apaixonado, que ele mais amou, o seu filho,
Ele pensava em seu coração que estava morto, pois essa era a notícia que os outros irmãos tinham trazido, porque tinham vendido ele. Na verdade, quiseram matar ele, por conveniência. Encontrar uma caravana de escravizadores. Eles decidiram então ganhar algo com aquilo. Você conhece a história. José acaba chegando no Egito, acaba trabalhando na casa de Potifar, sendo preso, mas pelos dons que ele tinha de interpretação de sonhos, um sonho que Faraó tinha tido e não entendido, o Espírito Santo revela para ele, revela para José, qual seria a realidade da terra, nos anos que estariam por vir. 7 anos de vacas magras, 7 anos de vacas gordas. E agora, com essa informação privilegiada, José está no Egito. E porque ele discerniu essa informação, porque ele traduziu os planos dos céus, ele entendeu a mensagem dos céus, ele entendeu o que aconteceria nos anos a partir daquela mensagem do trono de Deus, porque ele trouxe a palavra, ele trouxe a voz dos céus, ele trouxe a voz de Deus para aquele lugar. Faraó o põe como responsável, apenas debaixo dele, ele era o segundo homem mais importante no Egito, de maior autoridade era José. E nós vemos esse grande princípio espiritual, esse grande princípio do reino de Deus, que muitas pessoas não entendem. Ele tem a palavra, ele recebe a palavra, ele discerne a palavra, ele divulga a palavra, ele usa os dons espirituais, ele flui no Espírito, mas Faraó entende. Olha que triste que muitos crentes não entendem. Faraó entende que a percepção, a revelação de tudo que vai acontecer não é suficiente para o sustento do Egito. Ele entende que uma palavra, uma revelação saída dos céus, ela vai precisar, para se cumprir, a participação do homem, a responsabilidade. Esse é o primeiro ponto, a responsabilidade humana no acontecimento, no desenvolvimento, no milagre de Deus. Então ele põe José para administrar sobre o Egito, diante daquela informação privilegiada. Quantas vezes as pessoas recebem uma palavra do Senhor, recebem uma palavra profética, recebem uma instrução do céu, mas não age debaixo da palavra. Ele espera que a palavra aconteça sem se envolver. Eu sempre falo isso para você e trago isso como um alerta do pensamento que muitos têm. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Deus falou, Ele vai fazer cumprir. Se Deus falou, tudo que eu tenho é que esperar. Pessoas ainda com a mentalidade de vida do deserto. Deus falou, amanhã o maná cai. Não preciso fazer nada, não preciso plantar, não preciso esperar, não preciso orar e crer pela chuva, não preciso santificar a minha semente, não preciso santificar a minha vida. Amanhã o maná está aí. Escuta, Deus quer te levar para um lugar de maior excelência, de grandes colheitas, de comer do melhor dessa terra, de viver o sobrenatural, mas você precisa entender que tem uma parte de nós que precisa participar daquilo que Deus está fazendo. Cadê um amém bem forte em nome de Jesus? Então ele tem a informação privilegiada,
mas a administração das suas sementes, a administração dos recursos, é o que vai garantir que depois do período das vacas gordas, quando a escassez bater a porta, ele vai estar preparado. Em nome de Jesus, eu quero que o Espírito Santo de Deus te prepare para esse segundo semestre. Eu quero que o Espírito Santo de Deus te prepare até o fim deste ano. Eu quero que o Senhor te prepare, em nome de Jesus, para 2020. Em nome de Jesus, eu declaro que a sabedoria do Senhor vai descer sobre você, para te preparar para os próximos 7 anos. A sabedoria do Senhor vai estar sobre a sua vida para boa administração de recursos para os próximos 14 anos da sua vida. Dá um aplauso para Jesus bem forte, se você crê. Responsabilidade humana no milagre. Pessoas que não entendem o poder do preparo, o poder da boa organização, o poder do estoque, o poder da poupança, o poder da reserva financeira, o poder de um celeiro cheio. Tem pessoas que comem tudo que ganham, tem pessoas que devoram tudo que Deus coloca em suas mãos, tem pessoas que viviam e não tinham reservas financeiras quando ganhavam um salário mínimo, quando começaram a ganhar 2 salários mínimos, quando começaram a ganhar 5 salários mínimos. Tem pessoas que não têm conseguido reservar suas finanças, fazer estoques, ganhando 10 salários mínimos. Perceba se isso não denuncia algo. Não importa se o coração, se a mente, se a essência não mudar. A pessoa pode ganhar 20, 30, 40 salários mínimos e ela sempre vai consumir tudo que ganha. A Escritura fala sobre isso. São como se tivessem saco furado. Tudo que ganha, põe e desaparece. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, você não pode aceitar viver assim. O Senhor está nos dizendo, não basta você receber a palavra do céu, não basta toda a informação privilegiada que você tem, toda interpretação de sonho, todo o ensinamento que você recebe da palavra. Se você não agir em boa administração daquilo que você tem, sempre haverá falta na sua vida. E esse não é o sonho, esse não é o plano do Senhor para você. Deus quer que você viva em abundância, Deus quer que você sim, desfrute do melhor dessa terra, mas Deus também quer que você tenha os seus celeiros abastados, para você ser um abençoador de outras vidas, um abençoador de outras pessoas, um abençoador da sua casa, do seu plano, da missão que Ele tem na terra para a sua igreja. Quem recebe, dá um aplauso para Jesus, bem forte. Agora, o versículo 2 de Gênesis 42, versículo 1 de Gênesis 42, nós vemos a mentalidade desse patriarca, a responsabilidade de instruir os filhos, que estavam esperando para se mover, para agir. Ela é executada nesse versículo. Veja que alerta grandioso Israel traz. Ele diz para os seus filhos, olha, eu sei onde há recursos. E ele diz assim para os seus filhos, por que vocês estão aí olhando um para os outros? Existe algo que nós precisamos fazer, e o olhar que vocês estão tendo não vai resolver a crise. Vocês ficarem olhando um para os outros não vai resolver o problema. O lugar onde estão os seus olhos não vai trazer a solução da crise. É preciso ação. Vocês precisam entender que o céu exige que o ser humano assuma a sua responsabilidade para o milagre. Por que vocês estão aí olhando um para os outros?
No versículo 2 ele vai dizer: eu ouvi que há trigo. Pode deixar os 2 versículos para a gente projetado, se possível. Eu ouvi que há trigo no Egito. Então vai lá, vai atrás da solução da sua crise. Você está me acompanhando, sim ou não? Agora, você não precisa ir lá como um mendigo. Vai lá e compra, vai lá e negocie. A Bíblia diz que eles descem ao Egito com prata para adquirir os recursos, para tomar posse da solução de sua crise. Porque vocês estão olhando um para o outro, isso não vai resolver a crise. Como agir em tempos de crise? Esse é o tema da nossa palavra. E aqui nós estamos vendo um homem de Deus instruindo a sua casa, dizendo: escuta, sabe como vocês vão resolver a crise? Não é olhando um para o outro, não é esperando que o outro resolva a solução, não é culpando o outro pela crise. Muitas pessoas fazem isso, é verdade ou não é? Tem crise em casa, tem crise no casamento. Ao invés de mover, de ir atrás da solução da crise, eles ficam olhando e dizendo: a culpa é tua, foi você que errou, foi você que fez, foi você que deixou de fazer. Muitas pessoas vivem crise na igreja, na equipe, na célula, e olham uns para os outros, dizendo: bom, nós estamos passando essa crise, estamos nesse ambiente desconfortável, a culpa é tua, a culpa é do outro irmão, olha como ele é arrogante, olha como ele é deselegante, olha como ele é indelicado, olha como ele é pouco amável. E Deus está dizendo: escuta, ficar olhando um para os outros não é o que soluciona a crise. O que soluciona a crise é olhar para o autor e consumador da nossa fé, é se mover e ir atrás de onde está aquilo que vai resolver o problema que nós estamos enfrentando. Quem está comigo, dá um aplauso para Jesus aí bem forte. Aleluia! Agora, descer para o Egito, no tempo que eles estão vivendo, sair de Canaã para essa viagem, envolve muitos riscos. Não é só Canaã que está em crise, toda a terra está em crise. Sair, se deslocar com prata, se deslocar com recursos a caminho do Egito, envolve grandes riscos. As estradas eram tomadas por saqueadores, pessoas que o único caminho de conseguir algo em suas vidas era tomando algo de alguém, roubando algo de alguém, enganando, trapaceando, ferindo alguém, sendo desonesto com alguém. Mas Jacó entende: se eu quero resolver a crise do meu lar, a crise da minha casa, a solução não é ficar olhando um para os outros, é ir atrás de onde está aquilo que precisamos. E para ir atrás daquilo que precisamos, existem riscos que nós vamos correr, mas eu prefiro correr riscos do que morrer de fome. Quem está comigo bem forte diz um amém. Eu prefiro correr o risco do que ficar na crise. De qualquer forma eu estou correndo o risco de morte, bom, mas eu vou me mover, eu quero ver o milagre do Senhor. Eu vou correr o risco de me deslocar, eu vou correr o risco de me deslocar para a igreja, eu vou correr o risco de me aliançar novamente à igreja, eu vou correr o risco de participar de uma célula, eu vou correr o risco de fazer um novo amigo, eu vou correr o risco de fazer um investimento, eu vou correr um risco de buscar informação, eu vou correr o risco de buscar uma instrução. Eu vou me mover, eu quero ver o milagre de Deus na minha vida. Existem riscos que eu preciso correr, mas eu vou tomar esses riscos, porque eu sei que quando eu me movo, a solução para a minha crise, ela está próxima de ser sarada. Quem dá um amém bem forte aí? Eu vou correr o risco, eu vou adorar, eu vou mudar as minhas músicas, eu vou colocar canção na minha casa, eu vou buscar um novo dom, eu vou correr o risco de orar, eu vou correr o risco de jejuar, eu vou correr o risco, mas eu não vou ficar parado, porque eu quero um milagre na minha vida. Eu não vou ficar olhando para os outros, esperando alguém fazer algo por mim, não. Eu vou me mover, porque eu quero que as minhas crises sejam solucionadas, pois eu estou em Cristo, eu estou num lugar, eu estou numa posição onde o Senhor me prometeu o melhor dessa terra. Eu terei as melhores experiências espirituais, eu terei os melhores encontros com Jesus, eu terei do maná escondido, eu terei dos maiores ensinamentos, eu terei o melhor tratamento do meu caráter, eu terei as maiores visitações da unção do Espírito Santo de Deus, eu terei as maiores respostas
dos anjos de Deus, que são espíritos que movem em favor de servir a igreja, a minha vida. Eu vou me mover, porque eu quero do melhor dessa terra. Eu terei a minha melhor condição financeira que eu já tive em toda a minha vida. Eu terei a melhor condição financeira de abençoar alguém quando eu posso. Eu terei fé quando eu precisar orar por alguém que está enfermo. Eu terei uma palavra nos meus lábios quando alguém estiver precisando de conselho, de consolo. Eu terei fé quando eu interceder por alguém. Eu terei sabedoria para pregar o evangelho, ganhar alma para Jesus. Eu não vou ficar parado, eu vou desfrutar do melhor dessa terra. Cadê quem está comigo? Dá um aplauso para Jesus. Deus quer você se movendo em fé. Deus quer que você assuma a sua responsabilidade para a solução da sua crise. Quem está comigo? Dá um amém bem forte. Eles vão para o Egito como homens de negócios. Eles vão fazer negócios. Eles não vão lá mendigar. Eles vão lá para fazer suas transações. Eles vão lá com sabedoria de mercado, sabendo quanto custa, sabendo o necessário para a provisão da sua família. Eles vão com responsabilidade prática. Não vamos ficar aqui olhando um para os outros, não, vamos unir nossas forças e vamos juntos encontrar a solução para a nossa família. Ou eu me movo, ou eu morro na crise. Ou eu me desperto, ou eu volto os meus olhos para o Senhor, para ir atrás da solução que vai saciar a minha fome, ou eu morro. Ou eu me movo para ir atrás da solução que vai ser para a minha vida física, para a minha vida profissional, mas também para a minha vida emocional. Eu preciso me mover, eu preciso fazer algo para conseguir perdoar, eu preciso fazer algo para receber perdão, eu preciso fazer algo para resolver a minha diferença uns com os outros. A Escritura diz que quando eu venho para o altar sabendo que existe contenda entre os irmãos, Jesus diz: vai lá e resolva, se mova em resolução dos conflitos, para que aquilo que você derrama no altar seja aceito dos céus, a sua colheita chega. Ou eu me movo, ou eu morro na minha fome. Se eu estou com fome espiritual, eu preciso me mover em oração, me mover no aprofundamento da palavra, me mover para resgatar os meus devocionais diários. Quem está comigo diz amém. Você está me entendendo, sim ou não? Ou me movo em direção da solução da minha crise, ou eu fico parado olhando uns para os outros, achando alguém para ser culpado, alguém para responsabilizar, e morro na minha crise. Você não vai morrer na sua crise. Deus te trouxe aqui para o Espírito Santo te mover em direção da solução, se mover em solução da direção, se mover em direção da solução. Deus te trouxe aqui para você de novo colocar os seus olhos ao alto, ao autor e consumador da sua fé, e encontrar respostas para a sua crise. Dá um aplauso para Ele em nome de Jesus. Aleluia. Agora, nós vemos no versículo 4, algo que poderia comprometer a vida daquele clã, a existência daquela família. Versículo 4 diz que Jacó, ele envia os seus filhos ao Egito, para comprar, para adquirir, para solucionar a crise, mas ele não envia Benjamim. Benjamim era o irmão de José. Jacó dizia em seu coração: eu não vou mandar Benjamim com vocês, meus filhos. Benjamim também é filho da mulher amada. Benjamim é tudo que restou para Jacó do relacionamento que ele tinha com a sua esposa. E ele diz: eu enviei José com vocês uma vez, e o que sobrou de José foi uma túnica toda manchada de sangue. Vocês não cuidaram dele. Vocês permitiram que eles fossem devorados por uma fera, pois essa tinha sido a história que eles tinham contado. E agora, nessa nova viagem, Jacó está dizendo: eu não confio mais em vocês, meus filhos. Eu não confio mais em vocês de deixar algo tão precioso em suas mãos.
E se eu deixar algo tão precioso de novo em suas mãos, e um desastre acontecer? Eu vou me apegar a Benjamim, eu vou segurar Benjamim comigo. Os filhos de Jacó vão ao Egito, compram comida, voltam para Canaã, e a Escritura diz que o recurso, o alimento que eles trouxeram durou por um tempo, mas não foi suficiente para passar todo o tempo da crise que estava estabelecida, e agora eles precisam voltar ao Egito. Mas José, ainda escondido de seus irmãos, tinha dado a seguinte palavra: ou vocês voltam com o irmão mais novo, ou vocês não verão a minha face. José era o responsável pela venda dos cereais. Não ver a face de José significava que eles não iam comprar nada no Egito. E eles esclarecem para Jacó dizendo: pai, não dá para irmos lá sem Benjamim. O homem que negocia no Egito, responsável pela venda, diz que não vai nos vender nada se Benjamim não for conosco. Jacó fica indignado. Por que vocês, da crise não ser por completo solucionado, ele está dizendo: eu vou me apegar à lembrança que eu tenho da sua mãe. Eu vou me apegar a isso. Quantas pessoas vivem tempos de crise porque estão apegados demais a lembranças do passado? Está me acompanhando, sim ou não? Quantas pessoas continuam vivendo um ciclo de crise mal resolvidas, solucionadas por um tempo, camufladas por um tempo, maquiadas por um tempo, mas não solucionadas por completo, porque estão presas aos seus benjamins. Eu não vou namorar novamente. Por quê? Não, porque eu namorei no passado e fui traído. Eu não vou casar novamente. Por quê? Porque eu tive insucesso no meu casamento anterior. Eu não vou mais ter filhos. Por quê? Porque o filho que eu tenho, eu não estou satisfeito, eu não pensei que fosse assim a vida de pai ou de mãe, ou perdi um filho, meu filho morreu, eu não quero mais ter filhos, eu não vou estudar mais. Para que estudar? Para que me aperfeiçoar nos estudos? Afinal, concluí a minha faculdade, continuo ainda sem emprego. Pessoas sem solucionar por completo sua crise, porque estão presas aos seus benjamins. Eu não vou mais liderar pessoas. Por quê? Porque eu me dediquei tanto e meu discípulo amado me abandonou, me traiu, morreu. Eu não vou mais servir ao Senhor. Por quê? Porque eu me dediquei tanto na minha vida e ministerial, e o resultado que eu tenho, a memória que eu tenho é de frustração. E agora, o Benjamim que eu tenho é a quem eu vou me prender e continuar vivendo assim, independente do que possa me acontecer. Pessoas presas aos seus benjamins são pessoas que não conseguem solucionar suas crises por completo. Eu acredito que, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, eu acredito que com muita dor, com muita dificuldade, eu acredito que por uma intervenção de Deus foi que Jacó acabou no fim permitindo que Benjamim fosse com seus irmãos e voltasse até o Egito, para então poder continuar trabalhando na solução de sua crise. Em nome de Jesus eu oro para que o Espírito Santo te inspire nessa noite, te ajude nessa noite, te encoraje nessa noite a você abrir mão dos seus benjamins, abrir mão das dores que estão marcando você e te mantendo em tempos de crise. Em nome de Jesus eu oro para que o Espírito Santo te inspire, te encoraje nessa noite a você dar um passo de fé, um passo de confiança na instrução do Espírito Santo de Deus, no amor, do cuidado dele pela sua vida. Em nome de Jesus eu declaro que o Espírito Santo vai te inspirar a um procedimento, a um processo, a etapas, a passos, que as crises que você tem vivido até hoje, elas sejam solucionadas por completo, em nome de Jesus Cristo. Dá um aplauso para o Senhor bem forte.
que apegava Jacó a Benjamim não era apenas amor, mas medo de perder. Ele não retia o seu filho só porque o amava muito, mas ele o retia por medo. Quais são os benjamins que estão prendendo você de avançar na sua vida? O que você tem tido medo de entregar, medo de confiar, medo de abrir mão, medo de colocar diante do Senhor para que as crises sejam solucionadas por completo na sua vida? Sabe, uma coisa que eu tenho aprendido em Deus é que Ele usa essas circunstâncias difíceis, Ele usa as coisas que são difíceis da gente abrir mão, Ele usa as circunstâncias difíceis para arrancar os benjamins das nossas mãos, Ele usa a fome, Ele usa as crises para arrancar de nós aquilo que nós estamos tentando proteger, para que Ele seja a única fonte em nossos corações de toda provisão, de toda proteção. Ele põe a gente diante de crises para nos forçar a se mover, pois é quando nós nos movemos para a solução das nossas crises, é que nós encontramos a cura completa e a união plena das nossas famílias. Você está comigo, sim ou não? Sim ou não? Terceiro e último lugar, aqui nós vemos, e no livro de Gênesis, capítulo 45, versículo 12, José continuou: eis que vocês mesmos estão vendo, e meu irmão Benjamim vê também que sou eu mesmo quem está falando com vocês. Anunciem ao meu pai toda a minha glória no Egito, tudo que vocês puderam ver. Vão depressa e tragam o meu pai para cá. Versículo 14, lançando-se ao pescoço de seu irmão Benjamim, chorou. Abraçado com ele, Benjamim também chorou. José beijou todos os seus irmãos e chorou, abraçado com eles. Depois os seus irmãos então falaram com ele. Aquilo que nós muitas vezes escolhemos prender, proteger e super proteger na nossa vida, é o que Deus está pedindo para a gente deixar ir, porque é o que vai fazer a porta da completa restauração e completa cura da nossa crise chegar na nossa história. Sem Jacó deixar ir aquilo que ele estava super protegendo, não haveria esse reencontro tão completo e tão lindo. E tem algo muito lindo que nós vemos aqui na vida da solução da crise dessa família, que é o coração de José. Por que Deus escolhe José para essa posição? Deus conhecia o seu coração. Quando a gente olha para a história de José, você vê quão injustiçado ele foi, quão humilhado ele foi, quanta mentira contra a vida dele. Ainda assim Deus via no coração de José algo que ninguém mais via: a maciez do seu coração, a doçura do seu coração, o quebrantamento do seu coração. Este homem, na posição que ele está, esse lugar de favor extraordinário de José, esse poder que ele está, essa autoridade que ele recebeu, ele tinha tudo que fosse necessário para poder se vingar dos seus irmãos. A posição que ele estava no Egito não era apenas para administrar as sementes e vender as sementes. A posição que ele tinha no Egito dava a José a autorização, ele tinha autoridade para deixar viver ou mandar matar qualquer estrangeiro no Egito. José estava agora diante da possibilidade de se vingar de quem ele tinha feito mal. Ele estava diante de Benjamim, seu irmão também por parte de mãe,
Ele estava diante dos seus irmãos, apenas por parte de pai, e ele podia dizer: bom, agora é a minha hora, deixar Benjamim viver, matar esses caras aqui que me fizeram mal, montar no jumento, ir lá trazer o meu pai, e começar uma nova história. Mas Deus conhecia o coração de José, Deus sabia que podia colocar José naquela posição, porque o seu coração não era um coração vingativo. Olha aqui, deixa eu te ensinar uma coisa. Sabe por que existem muitas pessoas que ainda não estão no lugar de autoridade, de governo, que Deus tem para elas? Porque ainda existe muito rancor, muita mágoa, muito ódio, muito desejo de vingança em seus corações. Existem pessoas que Deus não pode colocar em um lugar de autoridade, um lugar de influência, porque eles vão usar a autoridade, a influência, o poder para se vingar de outros. Bom, me deixou na mão quando eu precisei, agora é minha hora de me vingar. Não, vou deixar você na mão. Bom, me ofendeu e me humilhou quando estava acima de mim, agora que eu sou maior, melhor, agora que eu sou líder, agora que eu sou o seu chefe, agora que eu sou professor, eu vou agir igual, eu vou agir pior do que agiram comigo. Se você é um cristão de verdade, um cristão de excelência, o que você busca não pode ser apenas a posição, o reconhecimento, a influência, a autoridade, os recursos nas suas mãos. Não, o que você precisa buscar é a essência de um coração como o coração de José, é a essência do coração como o coração de Cristo, é a essência de um coração como o coração do nosso Deus, que podendo condenar, podendo mandar matar, podendo se vingar, ainda assim Ele ama e perdoa. Quantos querem ter o coração transformado aqui nessa noite, em nome de Jesus Cristo? Quantos querem ter um coração confiável na presença de Deus, em nome de Jesus Cristo? Quantos querem ter um coração, recursos, influência, autoridade, poder, para que você possa ser instrumento do Senhor para a solução de crises em famílias? Levanta a sua mão e dá um glória a Deus bem forte, em nome de Jesus Cristo. Dá um aplauso para o Senhor. Deus quer te colocar em melhores lugares. Aleluia. Ele passa por toda a rejeição, ele passa pela cova, ele passa pela prisão, ele passa pelas injustiças, e o seu coração permanece um coração de um homem solucionador de crises, um homem que procura administrar aquilo que Deus põe em suas mãos, para abençoar e manter vida em outras vidas, transbordar vida em outras vidas, ser solução, ser um veículo de recursos, invadindo casas, invadindo lares, invadindo cidades. Eu quero ser esse homem na presença de Deus, em nome de Jesus Cristo. Quem está comigo diz amém. Quem está comigo diz amém bem forte. Levante-se do seu lugar em nome de Jesus Cristo. Quero que você coloque sua mão no seu coração. Talvez você está passando uma tremenda crise na sua vida, talvez está passando uma crise com a igreja, talvez você está passando uma crise com Deus, talvez você está passando uma crise com a esposa, com os filhos, no trabalho, uma crise com você mesmo. Está pensando, ou orando, dizendo: Deus, só desce aí do céu